Muito bem, boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. São meia-noite, essa é a sua live da meia-noite, né? Meia-noite com o Senhor, na presença de Deus. E nós estamos aí, já entrou a Poliane, né? Já vai compartilhando aí, Poliane, na página do Face da comunidade. E nós hoje continuamos falando aqui de Mateus 24, né? Nós começamos ontem a falar de Mateus 24, lembrando que hoje é dia de nós respondermos perguntas, isso mesmo. Eu até tentei, né, estudar ali, acionar para mim tentar entrar pela página no PC, mas houve uma atualização no Facebook e para a gente usar, né, o sistema de vídeo, de live, é preciso de um programa. E eu comecei a estudar e pesquisar, deu foi sono. Então, nós vamos por aqui mesmo, tá bom? No nosso Facebook, Antônio Menezes, ainda pelo nosso celularzinho. Tá bom, não tá? Tá dando para ir, não tá? Eu queria que desse aí, né, mais espaço para você também entrar, participar. Eu vou estudar mais, né? Agora tem alguns programinhas novos que dá para poder entrar nos novos programinhas. Dá para você aí aparecer em vídeo aí, entrar, participar comigo, né? Fazendo perguntas, né? Eu acredito que isso aí é inovação, né? Vai ser muito bom que a gente vai poder interagir aqui, tá bom? Deixa eu chegar aqui no Mateus 24. Enquanto isso, você também já vai chegando aí, né? E nós vamos estar aqui interagindo. Eu pedi ontem, né, para poder vocês prepararem perguntas. Tá lembrado? Né? Cadê as perguntas, gente? Né? A gente tem falado aí, né, esse tempo todo, praticamente quase 3 semanas sobre, né, batismo com o Espírito Santo, oração em línguas, intercessão em línguas. E foi assim, né, algo muito inovador. E a gente entrando assim, em áreas profundas mesmo sobre, né, o Espírito Santo. Coisas bem profundas. Bom, estamos aqui em Mateus 24, nós paramos aqui no versículo 12, né? 12, 13, 14 foram os últimos que nós lemos, amém? E aí nós vamos agora, né, iniciar aqui pelo 15. Terminamos falando o último: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O evangelho, né, nós comentamos aqui que essa questão, né, eu vi uma foto hoje, né, interessante. O mundo, né, o globo terrestre atrás das grades. Muito interessante. Como se ele estivesse numa prisão. Nós estamos vivendo aí um tempo em que o mundo realmente está preso. Sabe, não é só no Brasil, né? Esse vírus colocou todo mundo dentro de casa. Uns, né, foram voluntariamente, outros foram, né, obrigados pelo governo. Só provou uma coisa, que o ser humano pode ser dominado. Só provou que o ser humano pode ser dominado. Olha para vocês verem aí, né? Hoje, né, em São Paulo, o governador entrou em acordo com as companhias, né,
de celular, as companhias telefônicas, né? E essas companhias, Oi, TIM, né? Elas podem achar, né, qualquer pessoa. Vocês lembram, gente, de um aplicativo que a gente perdia o celular, né? Alguém roubava o celular e esse aplicativo mostrava exatamente aonde o celular estava. É muito interessante isso. Muito interessante. Uma vez, né, a pastora, alguém pegou o celular, eu não sei como é que foi a história, me parece que o celular estava, né, estavam em algum evento, em determinada cidade, em algum lugar, e o celular, né, perdeu-se. Alguém pegou o celular. E acha, não acha, acha, não acha, acha, não acha. Fala, vamos entrar pelo aplicativo. Aí o aplicativo deu exatamente o endereço no Google, a casa, sabe, com o número e tudo, onde estava o aparelho celular. Eles seguiram aquele endereço com a polícia, pararam na porta da casa, falaram assim, olha, o meu celular, ele desapareceu, não sei se ele perdeu, o que foi, alguém achou. Meu celular está aqui, o aplicativo está mostrando que ele está aqui. Aí uma das pessoas lá, né, irmã da moça que tinha achado o celular, entre aspas, falou, não falei, ela está lá dentro. Resultado, só faltou ligar a câmera do celular e mostrar, né, a face da pessoa que estava com aquele celular. Que também pode se fazer isso, né? Alguns aplicativos abrem a câmera e ainda mostra a pessoa que está com o celular. Então, quando eu vi, né, esse acontecimento lá em São Paulo, em que, né, o governador Dória colocou esse aplicativo, né, fez um acordo para vigiar as pessoas, detectar as pessoas que estavam fora de casa. É muito interessante, gente. Olha para vocês verem. E através desse aplicativo ele conseguiu descobrir que 60% das pessoas estavam em casa. Não saíram. Ficaram reclusas. Será que ficaram? Ou os inteligentes deixaram o celular em casa? Eu vou ali dar uma voltinha, deixa o celular aí no carregador, na gaveta, né? Bom, mas isso só prova que nós podemos ser monitorados até o local onde nós estamos por um aparelho celular, pelo chip do celular. Então, uma prova que tudo que se fala na Bíblia sobre o final dos tempos, né, está para acontecer ou já está acontecendo. Nós já estamos vivendo o final dos tempos nesses dias. Hoje eu estou tomando aqui um cafezinho na minha caneca preferida, do América, né, servido, né? Você que é americano, meu nome aí tá ao contrário, eu ganhei essa caneca no Natal, da Cristiane. Não sei se foi a Cristiane, foi a família que reuniu e me deu essa caneca, tremendo. Ou foi a Cris mesmo. Bom, não importa. Vamos à leitura da palavra, já que chegou mais gente aí, eu tô aqui segurando um pouquinho,
para a gente poder entrar na leitura da palavra, né? Bom, no versículo 15 tem um título, fala assim: o sermão continua, a grande tribulação. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa em sua casa. Quem estiver no campo, não volte para trás buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Bom, eu quero só parar aqui, que eu acho interessante, né, esse versículo aqui. É muito interessante, né, porque o versículo 22, ele traz uma clareza dos acontecimentos e da igreja dentro dos acontecimentos. Diz assim, né? Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Eu fico pensando, quem são os escolhidos? Quem são os escolhidos? É você que é o escolhido? Você, eu, a igreja do Senhor Jesus na terra? Por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Sabe, dá muita impressão, quando você começa a ler aqui a partir do 15, que está um pouco parecido, né, com o que nós estamos vivendo agora, né? Olha, quando, pois, virdes que é a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. O abominável, né, que não é o abominável homem das neves, né, é outro abominável. Esse abominável aí é nada mais, nada menos do que o anticristo. Ele vai, quando ele chegar, ele aparecer, ele vai ser conhecido pela igreja. A igreja vai chegar a conhecer. Esse negócio de que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, que ela não vai passar sacrifício, não vai passar luta, não vai passar prova, isso é conversa. Sabe, eu vou falar para vocês que eu também tinha esse pensamento. Que Jesus, né, ia arrebatar a igreja antes da tribulação. Então vamos lá. Antes da tribulação, Jesus arrebata a igreja. Me fala uma coisa. Você já imaginou se Jesus tivesse voltado no início desse ano? Como é que estava a igreja? Como é que estava você? Como é que estávamos, né, nós? A igreja entrou numa estatura de frieza. A igreja estava vivendo de eventos, né? Eventos gospels. As pessoas
estavam sendo motivadas não pela oração, não pelo clamor, não pela busca, mas o que motivava a igreja eram os eventos. Sabe, se você quisesse que uma pessoa fosse para a igreja, você tinha que convocar um evento. Você tinha que fazer um evento. As igrejas que não tinham eventos, não tinham novidades, estavam vazias. Eu nunca vi um tempo tão difícil de evangelizar como esses últimos dias. Sabe, a gente fazia, antigamente, eu sou evangelista, fazia trabalhos de cura, libertação. Irmãos, bastava cair um endemoniado na igreja, que no outro dia estava todo mundo ali, que igreja abençoada, aqui se liberta os demônios, se liberta dos demônios. Bastava que acontecesse ali uma cura, um testemunho de cura. Na outra semana a igreja estava cheia de pessoas por causa daquele testemunho de cura. Eu vivi isso muitas vezes. Era comum eu sair para pregar em algumas igrejas, fazer trabalho evangelístico, e aí o pastor falava assim: pastor, como é que nós vamos fazer para convidar as pessoas? A gente não tem rádio, não tem carro de som, a gente não tem como fazer uma propaganda para as pessoas virem. Eu falei: preocupa não. Nós vamos fazer 3 dias de campanha. Preocupe-se em convidar o seu povo para estar na igreja. Eu me lembro que eu chegava lá no primeiro dia, e pregava, de repente pessoas eram reveladas com uma palavra, pessoas eram curadas na hora. Irmãos, no segundo dia, a gente tinha 50% de pessoas a mais na igreja. No terceiro dia, a gente já tinha dobrado o número de pessoas. Eu me lembro de uma igreja que eu fiquei muito impressionado na Serra, lá em Belo Horizonte. Eu comecei a fazer um trabalho lá, evangelístico, e no primeiro dia as pessoas estavam assim, meio que desanimadas. Um local muito perigoso, lá no meio da serra, na parte onde começa mesmo ali, o Morro do Papagaio ali. E pessoas com medo de ir na igreja, de sair à noite. Aí, resultado, começamos aquele trabalho ali, muita revelação, muita gente curada na hora, sabe? E não eram milagres extraordinários, não. Eram curas, curas comuns, E aquelas pessoas ficavam entusiasmadas de ver aquilo. E eu me lembro que no terceiro dia de campanha, a igreja não cabia. Era uma igreja grande. Ficou pessoas lá na porta, querendo entrar e não podiam entrar. Por quê? Um evangelho simples. O evangelho, esse evangelho aqui, da palavra. O ide de Jesus, curai os enfermos. Esse evangelho. Agora experimenta hoje. Até pouco tempo fazer um trabalho desse. Aqui mesmo, na nossa igreja, nossa comunidade, nós fizemos alguns trabalhos, algumas campanhas de oração,
de milagres, pessoas sendo curadas na hora, pessoas dando testemunho. Mas as pessoas estavam assim. E falava, gente, conta o testemunho. Fale lá, para que as pessoas possam vir para a igreja. Então, eu fico hoje observando, não tem muito tempo, não, eu contei um testemunho aí, já de anos passados em Belo Horizonte, mas é pouco tempo na nossa própria igreja. Nós tivemos ali, né, há pouco tempo, 2 pastores pregando, ministrando, vieram de fora, 2 profetas, impactando a igreja, revelando a igreja. E aí, eu pergunto, e se nós tivéssemos trazido um cantor famoso? Se nós tivéssemos trazido, né, alguém da TV, alguém famoso, né, um músico, como é aí os cantores, tanto foi que, né, aqueles que fazem realmente, né, se fazem conhecidos. Seria diferente, porque as pessoas, elas não estão mais atrás do poder. Elas estão atrás do show. Atrás do show. Eu fico impressionado, gente. O estado que a igreja estava, como a igreja estava. Como é que Jesus voltaria dessa forma? Como é que Jesus poderia voltar dessa forma? Como? Aí eu venho entender esse vírus, né, que eu não vejo que ele é de Deus, ele é permissivo, mas ele é como se fosse uma causa, efeito, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Mas ele vem realmente nos testar para nós vermos o estado da igreja, do cristianismo. E é nesse tempo em que as igrejas estão fechadas no mundo inteiro. Não é só no Brasil, não. Na Europa, nos Estados Unidos, as igrejas estão fechadas. Os pastores estão sem os seus púlpitos. As pessoas estão sem as suas cadeiras confortáveis. Não tem mais aquele telão, né, de slide. Não tem o cantor, a cantora para cantar, fazer o louvor, o ministro de louvor. Neste momento, a igreja perdeu isso. É uma hora que a igreja ela tem que refletir. Ela tem que refletir. Então, eu vejo esses acontecimentos aqui, o abominável ainda não apareceu. Esses acontecimentos aqui não vieram ainda. Nós estamos dentro de casa, mas ainda não há aquela assolação que está dizendo aqui, ao ponto de você ter que fugir, se esconder nos montes, né? Quem tiver no telhado não descer, né? Ai das mulheres grávidas. Por que será as mulheres grávidas? Por causa do sofrimento? Por causa de ter que esconder? Por causa da perseguição? Por que as mulheres grávidas são mais sensíveis? Nesse dia, nesse ponto, nesse tempo?
as grávidas vão sofrer mais? Por que está dizendo aqui? Ai das mulheres que estiverem grávidas, ai delas. Então, eu imagino que coronavírus não tem nada a ver com essa palavra, mas tem a ver com o teste. Ai daquelas que amamentarem nesses dias. Uma grávida que está grávida e as que já ganharam, que tem que correr com o menino nos braços, esconder com a criança nos braços. Já pensou uma pessoa escondida, a criança chora? Gente, o 20 diz, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Ele está falando de esconder, de fuga. Fuga. Não aconteça no inverno. Nós não temos um inverno tão terrível aqui, de neve, aquela coisa, né? Você já pensou as pessoas que moram lá nos países que tem neve, se você não tiver uma cobertura, não tiver uma casa para se esconder na noite de inverno com a neve, você morre. É muito interessante aqui, gente. Aqui fala o 21 que haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. Irmãos, nós estamos dentro de casa, sim. Nós estamos de quarentena, sim. Mas o máximo que nós estamos sentindo ainda são apenas uma ansiedade, né? No meu caso, por exemplo, né, que eu sou, né, já tenho quase meus 60 anos, né? É o máximo de ansiedade. Pode falar que eu sou idoso, não, né? Olha bem, presta atenção. Nesta época, nós ainda não estamos vivendo o que está aqui na Bíblia. Não entramos ainda na grande aflição. Não entramos ainda nessa situação, né? No versículo 22 fala que é uma aflição que nunca houve no mundo. Nunca houve, nem tampouco há de haver. Isso quer dizer o seguinte, que você vai perceber algo que vai te afligir muito, que vai afligir a igreja. Olha bem o que ele está dizendo. Nem tampouco há de haver. Imagina que aconteça um decreto marcial de perseguição aos cristãos. Imagina um decreto, né? Não é esse decretinho aí, você não pode abrir a igreja, não é esse decretinho não, igual aconteceu lá em Betim, abriram a igreja, a igreja fechou, foi multada, não. Irmãos, fecharam as portas da igreja, mas a igreja está viva aqui, ó. Vocês estão conosco aqui, ó. Você está aqui ó, com a pastora Janete o dia inteiro, né? 3 horários, a igreja está viva, mais viva do que nunca. Então, não é esses decretinhos não. É um decreto mesmo. E você vai perceber que uma aflição muito grande vai vir. Vai dar para perceber. Olha bem, ele está dizendo aqui, né? Que, olha bem o versículo. Porque haverá então uma grande aflição como nunca houve desde o princípio no mundo até agora. Nem tampouco há de haver. Nem tampouco há de haver. Quando o inimigo ele for para concluir esse grande mal para a humanidade, que você vai ver e realmente vai ser algo muito desesperador. Vai ser um tudo ou nada.
que vai acontecer? Deus vai entrar para retirar a igreja. Porque o versículo 21 diz assim: se aqueles dias não fossem abreviados, quer dizer que o Senhor não vai deixar chegar no dia. Vai ter luta, vai ter assolação, vai ter perseguição, vai ter isso, mas é aquele negócio que a gente costuma falar, né? Eu gosto do Waldeck falando, no final vai dar tudo certo. É porque não chegou no final ainda. Então vai ter perseguição. Já respondo já, tá? Qual é a diferença de misericórdia e graça? Tá? Daqui a pouco eu respondo, tá bom? Deixa eu esquecer não. Deixa eu só concluir isso aqui. Então, olha bem. Nesse tempo, vai ser um tempo tão violento, tão forte, que nem a igreja vai suportar. Vai ser uma coisa tão ruim, tão terrível, um mal tão grande que a igreja não suportaria. Então é nesse momento que o Senhor vai abreviar. O que é abreviar? Opa, antes que o mal maior aconteça, porque senão nem os santos resistirão. E olha que se tem alguém que resiste, é os santos. Nós não estamos resistindo aí, né? A igreja não está resistindo. Muita gente não está nem aí, né? Nunca foi no culto, não participa do culto, nem nada. Muita gente não está nem aí, não está nem preocupado, né? Para ele tá na televisão, tá em casa, uns saem sem máscara, não tá nem aí. Mas aqueles que estão acostumados a ir para a igreja, adorar, cantar, louvar, bendizer, né, juntar as famílias dentro de casa, estar junto. Porque a igreja do Senhor Jesus, antes de ser a igreja na igreja, ela é igreja em casa. É família. A igreja é a união da família. Não se pode juntar as famílias. E os aniversários, né, que o crente tem, que é diferente. O aniversário do mundo é recado de quê? De cerveja, de bebida, para eles terem alegria. Nós não. O nosso aniversário é de cultuar Deus. Então, tudo aquilo foi tirado. Mas não serve para a gente pensar. Não serve para a gente pensar, para a gente raciocinar e dizer assim, e se a coisa piorar, melhor tomar uma posição diante de Deus. Foi um teste, gente, tem sido um teste que eu quero dizer aqui para vocês, realmente para nos mostrar como vai ser os últimos dias. Ainda não é os últimos dias. Não é não. Porque não tem nada disso acontecendo aqui. Ainda não é. Ainda não é. Mas deu para a gente ver a posição da igreja. Deu para a gente sentir como que vai ser. E é o momento de nós voltarmos para a adoração, voltarmos para a oração, voltarmos para o clamor, voltarmos a ter uma vida aos pés de Cristo. Tem mais uma pergunta aí. O desespero das pessoas é nesse convívio, o tempo é o convívio familiar? Depende, né? Porque as pessoas, elas estão acostumadas a cada um por si, né? Deus para todos. De repente, elas estão dentro de casa, tem que enfrentar um ou outro, né? Tá ali, né, o dia inteiro, ter que conversar, ter que dialogar, ter que responder, corresponder, né? Viver junto, né? É uma prova também para alguns, né? Às vezes é aquilo que Jesus ele fala, né?
você dar a face, andar a segunda caminhada, tirar a tua veste. Nunca se tivemos tanta oportunidade de viver a mensagem de Jesus do que nos últimos dias. Sabe, a mensagem do amor, do perdão, a mensagem da graça. A irmã me perguntou aí qual que é a diferença de graça e misericórdia. Bom, eu vou explicar o que é misericórdia para você entender. Misericórdia, ela é algo que você dá para uma pessoa, apesar dela não merecer. A misericórdia, ela é assim, a pessoa, ela não merece, ela cometeu um erro gravíssimo contra você ou contra... Essa pessoa não merece. Ela não fez nada, ela não pediu nem perdão para você. Aliás, ela não parece nem ter pesado a consciência pelo que ela fez. Aí você poderia fazer justiça pelo erro dela, né? Então, é justo que você fizesse a justiça. A pessoa errou, falhou, então é justo. Pôr na balança diante do juiz. Ela errou, então ela vai ser punida pelo erro dela. Tem que ser punida, ela errou, né? O que é a misericórdia? É você, apesar de ter direito da justiça, não fazer. É a misericórdia. A misericórdia funciona assim. Você tem direito da justiça. Você está certo, certíssima. Pode fazer justiça. Mas por causa do Senhor Jesus, você perdoa. Eu não quero fazer justiça, não. Vamos dizer, Deus vai fazer justiça para mim. Vou entregar nas mãos de Jesus. Está nas mãos de Deus. Esse é um ato, né, de misericórdia. A graça, ela vem um pouco, parecida com que, né, com o nome, o nosso português fala assim, dá de graça. O que é de graça? Graça é quando uma coisa vale alguma coisa, né? Por exemplo, esse celular aqui, ele vale, não vale? Eu posso te vender ele, como eu posso te dar ele de graça. Entendeu? Então, graça é quando alguma coisa custa um valor e você não cobra. Então, é um pouquinho diferente da misericórdia. Que a misericórdia você dá para quem não merece. Aí você usa de misericórdia para quem não merece. É o que Jesus fez por nós, né? Nós não merecemos e ele age de misericórdia para conosco. E a graça? A graça é que nós merecíamos ser punidos. O preço, ir para o inferno. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que é a dádiva gratuita de Deus? A graça, né? Então, você merece pagar pelo que você fez. Você merece pagar pelos seus pecados. Você merece pagar pelos seus erros. Só que o Senhor Jesus foi lá e pagou no seu lugar. Derramou sangue na cruz. Morreu no seu lugar. Quer dizer, ele comprou o direito de te perdoar. Tá vendo? Isso é graça. Graça é quando alguém paga alguma coisa para você e fica de graça para você. Algo que você tinha que pagar, né? Então alguém chegou e falou, paga. Senta dentro do ônibus, né? Você teria que pagar a passagem. Aí chega alguém e fala, não precisa não, deixa que eu pago para você. Não, mas não,
você. Está aqui, ó. A pessoa paga a sua passagem, ela já tem, ou melhor, ela pode dizer assim, olha, eu comprei um cartão, eu tenho muitas passagens aqui no meu cartão, eu quero te dar. Isso é graça. A graça não é porque você é pecador, você falhou, merece misericórdia, não. A graça é para o bom e para o ruim, é para qualquer um. A graça é para todos. Eu dou para, independente se você errou ou não, você tem a graça. Né? Já a misericórdia é para quem falhou. Quem falhou precisa da misericórdia. Tem tanta gente bonzinha aí, né? Não tem? Gente bonzinha que não peca, que não rouba, que não mata. Não é isso? É bonzinho. Mereci pro céu só por ser bonzinho. Pastor, eu nunca maltratei ninguém, pastor. Sempre fui bonzinho. Olha aqui, olha, tô aqui, né? Cuido das pessoas, eu ajudo. Quem pode, precisa, eu ajudo. Tem gente que é bonzinho, gente. Merecia o céu. Merece o céu pela sua bondade. Contrapartida, aquele outro camarada. Aquele camarada lá é um bandido, ele é um traficante, ele é um ladrão, ele maltrata as pessoas, ele não presta, esse merece pro inferno. Aí põe os dois diante do Senhor. O bonzinho e o malzinho. Com um, o Senhor vai usar de misericórdia. Pronto, ó, eu vou usar minha misericórdia. Você não merece, não. Entendeu? Aí com o bonzinho, o que ele vai usar? A graça. Se ele não usar a graça, não tem bondade, não tem nada que você faça de certo que te dá direito do céu. Porque o céu não tem como comprar entrada para ele. Como, pastor? Sabia que não tem como comprar? Jesus comprou todas as entradas. É como se você chegasse, né, na porta do cinema, por exemplo, né, e acabou as entradas. Aí, mas eu quero comprar. Eu falo assim, não, aqui, ó, nós só tínhamos aqui, né, 100 entradas, só cabe 100 pessoas lá dentro da sala de cinema, e todas as 100 acabaram. Mas como? Eu quero comprar, não, eu pago o dobro. Não tem. Não tem. Aí, de repente, você encontra com a pessoa lá fora vendendo. Isso acontece demais no Brasil, né? Vendendo a entrada, né? Às vezes até pelo dobro do preço. Acontece isso aí nos shows aí, né? Acontece isso aí em jogos, né, famosos, onde o camarada vai lá e compra as entradas e vai revender na porta depois mais caro, quando acaba. Então, só que Jesus, ele comprou para te dar de graça. Então, você não precisa pagar. Não tem como você pagar para entrar no céu. Mas você pode receber de Jesus. Isso é graça. Tá bem explicado? O que é graça e é misericórdia? Deu para entender? Isso é graça, né? E misericórdia é para quem precisa. E graça é para quem não precisa. Mas ele tem que ter a graça. Né? Sem ela, ele não entra no céu. Entendeu? Isso é a graça. E tem muita gente que abusa da graça de Deus. Não é verdade? Abusa. Né? Então, gente, tá entendendo como é que funciona isso? Eu acho que eu consegui te responder. Amém? Então, presta atenção. Nós estamos falando aqui sobre o dia final, o grande dia. Né? Termina aqui, esse assunto aqui, falando que se esses dias não fossem abreviados, nem carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. É uma coisa que tem um negócio aqui. Aqui está dizendo que os dias vão ser abreviados, senão nenhuma carne resistiria. Nenhuma carne resistiria.
Isso quer dizer que por causa dos escolhidos, a humanidade toda não vai perecer. Que senão todo mundo morria. Qual que é o objetivo de Satanás? Matar, roubar e destruir. Você acha que ele quer alguma coisa com você, ser humano? Não, meu filho. Ele é espírito, ele quer com a sua alma. Carne e sangue não entra no céu. Sabia disso? Nem no inferno. Carne e sangue não entra no céu nem no inferno. O inferno foi feito para as almas. Nós somos corpo, alma e espírito. A carne é apenas o veículo que carrega, né, a alma e o espírito. A alma é você, né? A alma é você. Como é que procede para você entender o que é uma alma? Quando você era pequeno, você tinha 6 anos de idade, ainda não sabia matemática, né? E aí você foi para a escola, você era uma alma analfabeta, não sabia nem escrever e não sabia nem matemática. Tinha conhecimento. Aí você começou a estudar, aprendeu, né, lá tabuada, aprendeu matemática, daí com 10 anos, 12, você já estava sabendo bem, né, as contas de mais, de menos, até de multiplicação. Termina ali. Você é uma alma, isso você não vai perder. É você, a alma, que já sabe matemática. Entendeu? Já sabe fazer conta de mais, de menos. Mas suponhamos que você morresse aos 6 anos. Você seria uma alma analfabeta. Mas não deixaria de ser uma alma. Não deixaria de ser você. Você seria uma alma do mesmo jeito. Então presta atenção para vocês entenderem. Alma é você, com matemática ou sem matemática, tá? Alfabetizada ou não alfabetizada. Essa é a alma. É você, né? Essa é a alma, o seu ser. Então é nessa alma que Satanás está interessado. Então ele ataca a sua carne, ele destrói a sua carne, ou alguns ele oferece prazeres da carne, porque o objetivo dele é alcançar a alma, é chegar na alma. Prender a alma, levar a alma para o inferno. Então, o que está dizendo aqui? Que a carne não resistiria. Satanás vai fazer algo tão terrível, vai fazer um plano tão terrível que vai para destruir a humanidade. Destruir toda a humanidade. Para que a humanidade não tenha oportunidade de conhecer Jesus. Você acha que essas pessoas que estão morrendo aí pelo coronavírus, quantos por cento dessas pessoas conheceram a graça de Jesus? Vou te dar 5 segundos para pensar. Você não tem ideia. Pela lógica hoje, o cristianismo, né? O cristianismo cristão que prega, né, o evangelho de Jesus, sem mistura, né? Sem, vamos pôr ali, né, idolatria, sem mentiras, não chega nem a 10% da humanidade. Cristianismo puro. Aí diz, mas tem o cristianismo, né, os outros cristãos. Não, o cristianismo puro. Então você calcula pela quantidade de pessoas que morreram, calcula 10% só que salvou, o resto foi para o inferno.
vai chegar lá nos Estados Unidos lá, a 20 mil mortos. Quantos mortos na Itália? Quantos? Calcula 10% só salvo que conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque se conhecer Jesus é uma coisa, se conhecer, né, só a igreja, a religião é outra coisa. Então, quem é o maior interessado nessa pandemia matando gente? Deus? É lógico que não, gente. Satanás está matando a gente. Para que as pessoas não conheçam a graça de Jesus. A graça e a misericórdia do perdão. São duas coisas. Porque tem muita gente bonzinho morrendo aí. Muito velhinho, bonzinho morrendo. Sem a graça de Jesus. E só pode entrar no céu com a entrada que Jesus comprou na cruz. A Bíblia diz assim, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É preciso você receber Jesus para ser feito filho de Deus. Se você não recebe Jesus, você não tem entrada. A entrada vem da mão de Jesus, porque ele comprou lá na cruz. Buda não comprou a entrada para o cinema? Para o filme, né? Buda não comprou a entrada para o filme da salvação, da vida eterna, né? Maomé não comprou. Nenhum desses aí comprou. A mãe de Jesus não comprou. São Pedro não comprou. São Paulo, São João. Ninguém comprou. Quem comprou foi Jesus, que comprou a graça lá na cruz. E quem não pegar na mão de Jesus essa entrada, não entra no céu. Não entra na salvação eterna. Não entra. Então presta atenção. Qual é o maior interessado na morte dessas pessoas? O diabo. O diabo. E aqui está dizendo aqui que se não fosse por causa dos escolhidos, que é você, que sou eu, por nossa causa, nenhuma carne sobreviveria, resistiria. Então, Deus, ele vai abreviar esse dia final para que a humanidade não sofra nas mãos de Satanás um assassinato, né, mundial. Porque Satanás ele só quer matar o ser humano, a carne, para pegar a alma dele. Pensa no que eu estou te falando. Satanás não está interessado nas mulheres, nas atrizes bonitas, nos atores famosos, nos ricos, né, ou nos pobres. Ele não está interessado em ninguém. Ele está interessado só na alma de cada um. Está na alma. Ele espremeu o cara e a alma já vai sair, já pega a alma. Ele não está interessado. E ele, olha pra você ver, ele dá essa tacada dele justamente num tempo em que a igreja está fria, que a igreja esfriou, que a igreja parou de orar, que a igreja parou de buscar, de adorar a Deus de verdade. Ele deu essa tacada. Irmãos, pensa na quantidade de crente que ele pegou, desviado. Pensa. Pensa. Quantos já ouviram o evangelho? Assistiram na televisão o evangelho, mas não levou a sério. Ouviu no rádio, passou na porta da igreja, entrou no casamento da igreja, ouviu o evangelho e morreu. E está lá na presença de Satanás se arrependendo. Por quê?
Por que eu não aceitei Jesus? Por que eu não aceitei, né, essa entrada no céu? Por causa da minha religião, por causa disso, por causa... Não adianta agora botar culpa em ninguém, você já está lá, já era. E Satanás sabe disso, então é por isso que ele mata. Ele mata. Mata mesmo. Para que o cara não tenha a oportunidade de se arrepender. Não existe purgatório não, irmão. Isso é conversa do diabo, tá? Você não tem lugar para ficar arrependendo depois que morrer, não. Você tem chance para se converter até o último segundo de fôlego da sua vida. Tem chance. Eu costumo dizer que o camarada que suicida, se ele pular de um prédio bem alto, no caminho até chegar lá embaixo, ele tem a chance de se arrepender. Pedir a Deus perdão. Se ele pular de um prédio baixinho, não dá tempo não. Né? Não dá nem tempo para pensar. Mas até no último segundo, enquanto você tiver... É ridículo esse exemplo meu, né? É ridículo mesmo. Porque o camarada que define se matar, ele está completamente possuído, endemoniado. Ele jamais vai arrepender, né? Mas olha bem, eu só estou usando de exemplo, porque no último segundo, eu vi uma vez um camarada morrer. E no último segundo dele, ele pedia a Jesus o perdão. Ali na porta da igreja, quando a igreja era ali na pastação. Menino bonso, foi crente, desviou, foi para as drogas, voltou para Jesus, esteve até com gente lá na igreja. De repente, voltou para o mundo de novo, voltou para as drogas, os traficantes não perdoaram. Tinha uma dívida, atiraram nele na porta lá da igreja. Eu cheguei na hora. Ele não chegou a me ver, não, porque ele podia ter me visto né, e falar, pastor. Ele não chegou a me ver, que ele estava delirando. Mas ele começou a pedir perdão. Senhor, me perdoa tudo que eu fiz. Senhor, tem misericórdia. Eu creio que naquele momento ele foi salvo. Jesus teve misericórdia dele. Mas se o tiro fosse na cabeça, ele ia ter tempo? Não ia ter tempo, não. Não ia ter tempo, não. Ele teve tempo, talvez por misericórdia, né? Alguém orando por ele, para ele voltar para Jesus, que a intercessão vale muito nisso. O anjo conseguiu desviar a bala da cabeça, né? Não, ele precisa ainda dar uma chance para ele, desvia a bala da cabeça. Aí o anjo veio, desviou a bala, pegou no peito. E deu tempo para ele arrepender. Para a intercessão de alguém. Pode ser. Agora, presta atenção, gente. O que será que Satanás está planejando para o mundo, para a terra, ainda? Ele está planejando ainda aniquilar a humanidade. Ele odeia o ser humano. Odeia. Ele odeia. Porque o ser humano vai tomar o lugar dele de louvor. Lugar dele. O lugar dele ficou vago quando ele caiu. Ficou vago. E o ser humano vai entrar lá para louvar a Deus, louvar o Senhor.